Shavuot Sameach Lekulam. Bem, gente, nos aproximamos de Shavuot e devemos fazer todo o procedimento conforme a ordenança do nosso Deus, porque é a Ele que nós servimos, e devemos seguir os preceitos daquele que nos criou. Então, não seguimos preceitos humanos, principalmente aqueles que nos desvia da Sagrada Torá, das mitzvot, dos mandamentos ordenados por nosso Deus. Então, já passamos por Pessa e agora nós iremos aguardar o dia de Shavuot. Então, o que é Shavuot para nós, gente? De acordo com a Torá, gente, versículo 22 do capítulo 34 de Shemot, que é o segundo livro, versículo 22 do capítulo 34 de Shemot, diz o seguinte: também guardarás a festa das semanas. É uma ordenança. Deus ordenou que nós guardássemos a festa das semanas. Então é mandamento. Se Deus mandou, é mandamento. Deus está mandando guardar a festa das semanas, então é mandamento. Então, o que é a festa das semanas para nós? O que é Shavuot? Semanas, no singular, Shavuot. Como diz aqui, também guardarás a festa das semanas, que é o quê? Que é a festa das primícias da colheita da cevada, sim ou não? Não. Que é a festa das primícias da colheita do milho, sim ou não? Não. Que é a festa das primícias da colheita do feijão, sim ou não? Não. O que é que está dizendo aqui? Também guardarás a festa das semanas, também guardarás a Hag Shavuot. Por quê? Porque é a festa das primícias da colheita do trigo. Está escrito trigo aí. Mas os talmudistas falam que é a festa da colheita da cevada, de grãos diversos, mas não iremos a mais do que está escrito na Sagrada Torá. Se nosso Deus fala que é a festa das primícias da colheita do trigo, é porque é a festa das primícias da colheita do trigo, e não da colheita da cevada, do milho e de outros grãos. Está falando que é a festa da colheita das primícias da colheita do trigo. Então, por que se chama Shavuot? Por que se chama semanas, festa das semanas, Hag Shavuot? Porque Pessa e Shavuot tem ligação. Uma Hag tem ligação com a outra. Então nós já vimos aqui que Shavuot não tem nada a ver com cevada, com milho, com outros grãos. Nós já vimos aqui claramente que o nosso Deus deixou claro que Shavuot é a festa da colheita, das primícias da colheita do trigo. Então, todo o procedimento, gente, se baseia no trigo e não na cevada. Pelo menos nós que não somos talmudistas, nós não seguimos o Talmud, nem os derivados do Talmud, somos fiéis à Torá escrita. Então, todo o procedimento é feito com relação ao trigo e não a outros grãos. Nós não podemos também acrescentar, nem nos apostatar dizendo que a festa da colheita da cevada, e também não podemos acrescentar a festa da colheita do trigo, mas também da cevada, do milho, de outros grãos, não. Está escrito que é a festa das primícias da colheita do trigo. Então nós baseamos aí, ficamos com o que está escrito, ficamos com a ordenança do nosso Deus. Nem mudamos o trigo para um outro alimento, nem também acrescentaremos outros grãos aqui, outro alimento, porque nosso Deus
deixou claro aqui, no versículo 22 do capítulo 34 de Shemot, que Shavuot está relacionada à colheita do trigo e não à cevada. Então, por isso que nós fazemos todo o procedimento relacionado ao trigo e não à cevada, e não seguimos o calendário talmúdico baseado na lua. Então, gostaria de ler também com você o que está escrito aqui, já que nos aproximamos de Shavuot, semanas, a festa das semanas, Hag Shavuot, semanas porque são 7 semanas contadas a partir do primeiro Yom Rishon, que surge, né, depois da Hag Hamatzot, dos pães sem fermentos. O que diz aqui, versículo 4, a partir do versículo 4 do capítulo 23 de Vaikra, que é o terceiro livro da nossa Torá, versículo 4 do capítulo 23 de Vaikra, diz o seguinte: estas são as solenidades de Arrevé, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Num primeiro mês, aos 14 do mês à tarde, é terça, aí é Arrevé. Então, como já falamos, não nos baseamos no calendário talmúdico. Nós estamos sempre conscientizando de que o nosso povo saiu no finalzinho do dia 14 de Aviv, ou Nissan, como chama o Nissan também, mas no finalzinho do dia 14 de Aviv. Deus poderia dizer, olha, o calendário para vocês está começando a partir de hoje. A partir de hoje é o dia 1º. Não, Deus diz, deixou claro, que nossos antepassados saíram no mês de Aviv. E o que significa Aviv em hebraico? Significa primavera. Então eles saíram no mês de Aviv, ou seja, saíram no mês da primavera. Então o dia da saída deles não foi no equinócio da primavera, mas 14 dias depois do equinócio. Porque nosso Deus podia dizer, não, o calendário de vocês está começando agora, não. Mas disse, olha, hoje é dia 14. Quer dizer, já haviam passado 14 dias do equinócio da primavera. Então, não nos baseamos no calendário lunar dos talmudistas. Nosso ano sagrado começa sempre no dia 1º de Aviv, que vai cair sempre mais ou menos ali no mês, nos meados de março, né, no calendário civil. Então, diz aqui o versículo 5, no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é terça e é Arrevé. Nós já fizemos isso. E aos 15 dias deste mês, é a Hag Hamatzot, a Arrevé, ou seja, é a festa dos pães sem fermentos. 7 dias comereis o que? Matzot, ou seja, pães sem fermentos. Já fizemos esse procedimento, já participamos do sede de Pêssego, conforme a ordenança do nosso Deus, usando somente o que Deus ordenou, não colocamos ovo como fazem os talmudistas, não bebemos vinho, bebemos vinho em Purim, bebemos vinhos em Hanukkah, bebemos vinho em outras ocasiões, mas nosso Deus proibiu coisas fermentadas durante Pêssego. Então nós não tomamos vinho no sede de Pêssego, nós tomamos água para ajudar, somente para ajudar, mas não tomamos o vinho porque é fermentado. Então, o que nós fazemos, a ordenança do nosso Deus é carne assada do cordeiro, do cabrito ou do bezerro. Bezerro está escrito lá em Devarim, pode ser bezerro. Como estamos na diáspora, fizemos de forma simbólica. Não sacrificamos o cordeiro porque as comunidades são pobres, não têm condições, então compramos a carne do animal kasher e simbolicamente nós comemos a carne do animal kasher e não ovo, como fazem os talmudistas. Não colocamos também água salgada para simbolizar lágrimas, porque Deus não ordenou isso, estamos acrescentando. E a Torá fala que a gente não deve acrescentar e nem diminuir o que Deus estabeleceu. Então, o Senhor diz, aos 15 dias deste mês, é a festa dos Matzot,
7 dias comereis matizai, e nós fizemos esse procedimento, né? Aí diz aqui o 7, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis corbã queimado e revé, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, reunião no primeiro dia e reunião no último dia. Agora, vamos ver mais adiante. Diz assim, e falou Yahvé a Moshe, dizendo, fala aos Bnei Israel, dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e colherdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa colheita ao correndo, e ele moverá um molho perante Yahvé, para que sejas aceitos, e ao dia seguinte, ao Shabat, o dia seguinte ao Shabat, o que é o dia seguinte depois, o dia seguinte, o dia que vem depois do sábado, domingo, né? Para nós, depois do Shabat, o dia seguinte ao Shabat é Yom Rishon, primeiro dia da semana. O 11, e ele moverá um molho correndo, moverá um molho perante Yahvé, para que sejais aceitos, ao dia seguinte ao Shabat moverá o correndo. Nós já fizemos esse procedimento, conforme nosso atendimento, nós pegamos um óleo de trigo, mas para nós da diáspora que não temos o molho de trigo, nós temos um punhado de farinha de trigo que nós movemos perante Yahvé nosso Deus, apresentamos ao nosso Criador, bendito seja Ele. Tá? Então, o versículo 12 diz o seguinte, estamos falando todo o procedimento até Shavuot, para que você entenda, diz mais assim o versículo 12, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano, em holocausto a Yahvé. O 13 diz assim, e a sua corbã de alimento será 20% de flor de farinha, amassada com azeite para a corbã queimada, em cheiro suave a Yahvé, e a sua libação é de vinho, e o quarto de um hin. O 14 diz o seguinte, e não comereis o que? Pão. Deus diz, não comereis pão, nem trigo, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a corbã do vosso Deus. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Então, estatuto perpétuo, Deus ordenou, é mandamento, então não é coisa do passado. Um estatuto perpétuo, coisa para sempre. Né? Aí o 15 diz o seguinte, depois para vós, desde o dia seguinte ao Shabat, ou seja, depois do sábado, vem o domingo, o dia seguinte ao sábado é o domingo, para nós, o dia seguinte ao Shabat é o Yom Rishon, Yom Rishon, Yom Rishon. Então, que é o primeiro dia da semana, primeiro dia da Shavuot. Então, diz o 15, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, que é Yom Rishon, que é no domingo, desde o dia em que trouxerde o molho da corbã movida, 7 semanas inteiras contareis. Ou seja, só se inicia a contagem das semanas a partir do dia em que você apresenta, que move o molho, que foi apresentado o molho, é movido o molho perante o nosso Deus. Então, o procedimento, como nós vimos, é Pessa, depois de Pessa, a Hag Hamatizot, depois da Hag Hamatizot, vem o primeiro domingo que surgir depois da Hag Hamatizot, ou seja, o dia seguinte ao Shabat, que é Yom Rishon, nós apresentamos o molho e só a partir do dia em que nós apresentamos o molho é que nós começamos a contar as semanas, as 7 semanas completas. Porque se você começa na segunda, não é uma semana completa porque você esqueceu do primeiro dia. Segunda-feira é o segundo dia da semana.
Se você começar a contagem das semanas a partir de terça-feira, a semana está incompleta. Nosso Deus fala que são 7 semanas completas. Então você não pode começar a contagem como faz os talmudistas que iniciam a partir de qualquer dia da semana. Nós fazemos diferente. Nosso Deus disse que são 7 semanas completas. Então, se você começa a contagem na quarta-feira, não é uma semana completa. A semana está incompleta. Já é o 4º dia da semana. Então, nós apresentamos o molho num primeiro domingo depois da Hag Hamatzot. Primeiro Pessa, depois que nós celebramos Pessa, vem a Hag Hamatzot, que é os pães sem fermentos. Depois que conclui totalmente a Hag Hamatzot, nós esperamos chegar o domingo, né, o dia que vem após o Shabat, o dia seguinte ao Shabat, que é o Yom Rishon, né? E nós fazemos o que? A apresentação do molho. Nós movemos o molho perante o nosso Deus. Aí sim, a partir do domingo, que é o primeiro dia da semana, a partir de Yom Rishon, nós começamos a contagem das 7 semanas completas, de Yom Rishon ao Shabat. De Yom Rishon ao Shabat. Então nós começamos em Yom Rishon e completamos os 7 dias da primeira semana no Shabat. Aí recomeçamos a contagem das segundas semanas a partir do dia seguinte ao Shabat. De Yom Rishon ao segundo Shabat. Depois de Yom Rishon ao terceiro Shabat. De Yom Rishon ao 4º Shabat. Até chegar o 7º Shabat, que são 7 semanas completas. Quer dizer, sempre vai cair o 7º Shabat sempre vai cair, né, na véspera de quê? De Yom Rishon. Entende? Então, Shavuot, para nós, que não praticamos o Talmud, sempre vai cair em um domingo. Sempre vai cair no primeiro dia da semana, em Yom Rishon. Tá? Então, como diz aqui, nós só podemos iniciar a contagem das semanas a partir da apresentação do molho, a partir do momento de movermos o molho num primeiro dia da semana, depois da Hag Hamatzot. Então, como diz aqui, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da Corban movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao 7º Shabat. O dia seguinte ao 7º Shabat é Yom Rishon, primeiro dia da semana, que é um domingo. Então, Shavuot para nós, a apresentação do molho, sempre cairá em um domingo. Shavuot também para nós sempre cairá em um domingo. São 7 semanas completas. Então, nós aguardamos Shavuot, estamos aguardando o dia e faremos conforme a ordenança do nosso Deus. Então lembra que na Hag Hamatzot nós nos privamos de alimentos à base de trigo que sejam fermentados, como bolo, salgados, bolachas, tortas e outros alimentos à base de trigo que seja fermentado. Nós comemos apenas o matizá, não aquele matizá comprado, parece um bolachão, mas nós fazemos o matizá na cozinha da nossa casa, conforme a tradição dos nossos antepassados. Fazemos rapidamente, batemos a massa, não deixando ela inchar, não deixamos ela crescer, não deixamos a massa descansar para que ela não levede. Então, já molhamos a massa, já batemos a massa, colocamos lá no fogão e nós fazemos ali o nosso matizar rapidamente para que ele não inche, né, para a massa não inchar. Então fazemos rapidamente e nós comemos o matizar conforme a ordenança do nosso Deus. Então nem coisas fermentadas e nem coisas que contenham fermento. Então a primeira coisa que acontece, que é o que nós fazemos? Nós fazemos o matizar na base de trigo e nós nos privamos o quê? De massa fermentada. Alimento à base de trigo fermentado.
Então, depois da Hag Hamatzot, quando nós apresentamos o trigo, o que fala o nosso Deus, e não comereis pão, versículo 14 do capítulo 23 de Vaikra, e não comereis pão nem trigo, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a Corbã do vosso Deus, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Tá? Então, nos privamos o quê? Nos privamos primeiramente somente do fermento, mas comemos o matizar, que é a barra de trigo, durante 7 semanas. Depois que nós apresentamos o molho, o que é que nós fazemos? Nosso Deus ordenou que nos privemos o que é de trigo, de tudo que for a barra de trigo. Nem mesmo a espiga verde do trigo nós podemos comer. A espiga verde do milho, espiga verde do trigo, nós não podemos comer. Então, nós iremos ficar 7 semanas completas sem comer nada à base de trigo, nem mesmo matizar, porque Deus ordenou que nós comêssemos matizar somente por 7 dias. Se a gente comer por 8 dias, já estamos transgredindo o mandamento. Deus mandou comer por 7 dias, era para comer só por 7 dias e encerrar. Então, nós nos privamos de trigo durante 7 semanas completas. E nós só iríamos voltar a comer trigo quando, gente? Em Shavuot, a partir de Shavuot, depois que nós apresentamos 2 pães levedados ao nosso Deus, conforme a tradição, não conforme a tradição, mas conforme o mandamento do nosso Deus. O versículo 16 diz assim, ou seja, a partir do versículo 15 diz assim, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da Corbã movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao 7º Shabat, só até o dia seguinte ao 7º Shabat, que é Shavuot, que é o 50º dia. Diz assim, contareis 50 dias, então ofereis nova Corbã de alimentos a Yehevé. Aí diz aqui o 17, das vossas habitações trareis o quê? Trarei 2 pães fermentados de 20% de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são a Yehevé. Então, o que nós fazemos em Shavuot? Nós não comemos, chegamos em Shavuot, nós teremos bolos, nós teremos salgados, nós teremos tortas em Shavuot, tudo à base de trigo. Pode até ter outras coisas que não sejam de trigo, mas a maioria dos alimentos que nós iremos consumir durante Shavuot, durante a Hag Shavuot, serão à base de trigo, como bolos, como salgados, tortas e tudo que for à base de trigo em Shavuot. Mas nós iremos fazer a ingestão, nós só iremos ingerir alimentos à base de trigo a partir de que momento? A partir do momento que nós apresentamos ao nosso Deus esses 2 pães aqui. São 2 pães fermentados. Lembra que a gente tinha se privado do fermento, depois totalmente do trigo, e agora nós voltamos com ou seja, com um pão à base de trigo e, além do mais, fermentado. Nós voltamos a consumir alimentos à base de trigo normalmente como antes, depois de 7 semanas completas sem comer nada de trigo, nada à base de trigo. Então, primeiro nós apresentamos 2 pães levedados, tá? 2 pães fermentados. Depois que nós apresentamos ao nosso Deus 2 pães fermentados, nos reunimos para comer alimentos à base de trigo. Por quê? Porque como nós lemos lá atrás, nós lemos onde? No versículo 22 do capítulo 34 de Shemot, que Shavuot, a Hag Shavuot, é a festa da colheita das primícias do quê? Do trigo. Tá? Não é da cevada, como diz os talmudistas. Então, diz aqui, também guardareis a festa das semanas. Deus ordenou o mandamento. Deus está mandando guardar a festa das semanas. Tá? Diz assim, também guardareis a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e não da cevada, nem do milho, nem de outros grãos.
é do trigo. Por isso que em Shavuot nós iremos consumir alimentos à base de trigo e nos alegrar perante Deus, nos alegrar diante do nosso Criador, bendito seja Ele. Então, aguardamos você, a nossa comunidade, para que possamos nos reunir, e você que mora distante, não pode se reunir, que você possa celebrar Shavuot em sua casa de acordo com a ordenança do nosso Deus, de acordo com o que o nosso Deus estabeleceu. Então, não dá para se reunir, não dá para comparecer para se congregar conosco. Então, à distância mesmo, em sua casa, em sua residência, se você já fez todo o procedimento direitinho em Shavuot, só olhar o nosso calendário para que você possa fazer de acordo com o calendário, conforme a ordenança do nosso Deus, no dia exato. Nós aqui nos reuniremos no domingo pela manhã, ou em Orishon, de manhã, para celebrar Shavuot, para festejar Shavuot, conforme a ordenança do nosso Deus, para que Ele nos abençoe. É a obediência que faz com que o nosso Deus nos abençoe. Então, obedeça às ordenanças do nosso Deus e celebre Shavuot. Que Deus, nosso Deus, Criador, o Deus que criou os homens e não o Deus que os homens criaram, abençoe a vida de todos. Shalom, Shavuot Sameach Lekulam.